Olá, tudo bem? Partimos então para o nosso segundo vídeo, cuja temática de abordagem é o projeto da reforma tributária e seus impactos na sua vida, na minha vida, na vida da sociedade brasileira. Uma linguagem bem simples, com um conteúdo de alto valor, mas que chega ao entendimento de todos. Para você que não esteve presente no vídeo anterior, indico que veja ele em detalhe, foi bem interessante. E hoje, a nossa parte de avanço no tema é, meu caro Márcio, regimes favorecidos e especiais. De fato, a gente tem aí alguns diferenciais que foram trabalhados na reforma tributária, né? Alguns setores que conseguiram obter algumas vantagens em relação a um diferencial na alíquota, né? Então a gente tem aí o setor de saúde, o setor de educação, né? Os profissionais liberais, né? Então a gente falou no vídeo anterior, né, das 4 alíquotas por fora, né, que vai de encontro a esses benefícios que foram alcançados por esse pool de setores, né, que buscaram fazer seus argumentos no Congresso, essencialmente na Câmara dos Deputados, né, e conseguiram alguns benefícios em termos de ter 60% de redução na alíquota, 40%, 30%, né, alguns regime especial que, na verdade, alguns confundem como sendo um benefício, mas que não é benefício, é simplesmente uma tributação diferenciada por conta de uma peculiaridade que tem o setor, e aí eu falo das instituições financeiras, né, que vai ter uma apuração totalmente diferenciada, uma base de cálculo diferenciada, né, e o que não destoa o Brasil dos demais IVAs implementados internacionalmente, porque realmente são setores que sempre teve uma peculiaridade. Alguns IVAs implementados em alguns países, esse setor ficou até com alíquota zero, né, diante a complexidade de se atribuir uma apuração nos moldes de um IVA, né, com não cumulatividade, tudo isso. Então, basicamente é isso, quando a gente fala de benefício, e aqueles benefícios que a gente costuma entender como incentivo, né, fiscal, esses serão mantidos até 2032. Né? E essa foi a grande justificativa da gente ter essa transição, né, ao longo desses 7 anos, né? Desses 7, 8 anos aí, por conta de você manter esses benefícios até 2032, né, e assim você não ter uma quebra abrupta, né, para essas empresas que hoje se postaram dentro de algumas localidades, né, com acordos com o Estado, com o município, né, para ter esses incentivos fiscais. Então isso foram mantidos, mas em 2033, quando literalmente a gente começa o jogo aí com tributação de consumo implementada, não se terá mais esses incentivos fiscais. Então estou falando de incentivo porque se confunde, né, incentivo, benefício, mas uma coisa é você falar desses benefícios que foram conseguidos, né, com essas reduções de alíquota, né, e aqueles incentivos clássicos, né, de impacto fiscal, né? E aí a gente não está falando de crédito presumido, né? Que é outra confusão que a gente tem aí, que são as reformas paralelas, né? Essas não param, né? Basicamente, essa é a contextualização quando a gente fala de benefícios e regimes, né, que a gente vai ter diferenciados. O setor imobiliário também vai ter uma apuração bem peculiar, né, para esse setor, as instituições financeiras, como eu já disse, e os demais o fato gerador na veia ali da IBS, do CBS, apenas com esse redutor, né, de alíquota. Na realidade é uma discussão que já vem de longa data, né? Tem países que têm determinada característica de produção de setores específicos que tributam com muito mais vantagem para eles, até porque desenvolvem a economia. A característica que eu gosto de dizer é turismo, né? Você quer ver turismo e construção. Você quer ver um país de primeiro mundo, eu brinco e falo assim, olha
pro turismo dele e para a construção dele, a forma como ele constrói, se está de vento em popa ou não. Tanto é que eu acho engraçado que o mercado de investimentos, ele fala muito sobre o mercado imobiliário de construção da China, né? Não, porque a China parou de construir. Pronto, minério de ferro despenca. É interessante isso. E o outro, eu gosto de dizer, olha para um país de primeiro mundo, olha para o turismo, é sempre desenvolvido, super desenvolvido. E o Brasil, que tem uma característica de turismo, não é desenvolvido. Eu fico preocupado com esses setores no Brasil. O que me pareceu, sinceramente, analisando bem todo o contexto da implementação desses regimes mais beneficiados, a forma como foi implantada é resultado das bancadas no Congresso. Porque me parece que quando você não tem representatividade, você não é lembrado, logo você entra na vala comum. Isso é preocupante, porque a gente só vai sentir lá na frente. Perfeito. O grande exemplo, que a gente até conversou antes, né, foi uma reportagem que saiu num jornal de grande tiragem que dizia assim, olha, a carne vai encarecer a vida do brasileiro. Esqueceram a carne, o queijo, o leite, os produtos básicos tinham esquecido de colocar uma tributação favorecida. E só lembraram depois. O outro, que eu gosto de citar, inclusive, porque eu fiquei chocado como poucas pessoas entendem no mercado de saúde, é que a redução para 30, 60, o zero, veio minutos antes da votação, da primeira votação expressiva, né, que votou 100% a favor. Então, iam tratar a área da saúde na vala comum, sendo que a saúde é o grande consumidor de mão de obra assalariado, as margens são baixíssimas de hospitais. A partir do momento que entrasse a alíquota do IVA consolidada no consumo, né, você quebrava o setor todo, sucateava ele todo, não íamos ter saúde no mês seguinte. E assim, sucessivamente. Você, né? trouxe um ponto interessante, que é essa questão da representatividade. De fato, quando você vê lá os setores que conseguiram essa redução, e você, por trás, tinham associações, confederações, enfim, e curioso no ramo da saúde, no setor de saúde, um pleito que foi demandado, mas eu acredito que por conta de representatividade acabou não acontecendo, mas os setores no fim, né, ali digamos, da sua vida, né, que quando realmente você venha a morrer, né, que são as funerárias, cemitério. Então esse setor acabou não tendo nenhum benefício, mas que a gente está falando de saúde também. Né? Então há toda uma contextualização. Eu lembro de também ter lido um artigo muito interessante do professor Heleno, que defendeu essa questão, defendeu o setor das funerárias, do cemitério, e fazendo um paralelo, porque se o setor de saúde teve alguns benefícios, né, esse setor teria, né, e aí tem ele discorre sobre a argumentação muito interessante, também por pleitear. Mas o que aconteceu? Isso acabou impactando na alíquota, né? Porque se vislumbrou uma alíquota bem mais baixa, né, para atender a carga, e acabou cada vez que um setor conseguia, né, a alíquota subia um pouco mais, né, porque o que se pretende manter é a carga. Né? Quando se fala, mas a tributação sobre o consumo agora, essa reforma vai aumentar o tributo? Não vai. O que o governo defende é que não vai ter aumento, né, de imposto, se vai manter a carga tributária, mas que a cada momento que você insere um setor com algum benefício, você tem que calibrar essa alíquota. Né? E a gente vê que esses lobbies continuam, né? As audiências públicas estão acontecendo nesse momento, inclusive hoje está tendo audiência pública, hoje é a última na Comissão de Assuntos Econômicos, semana que vem vai começar uma série de audiências na CCJ, né? E as associações, confederações buscam cada vez mais obter esses ajustes, né? Que a gente, quando ouve esses pleitos, alguns têm muito sentido, né? Outros nem tanto, mas vão acontecendo esses calibramentos aí, né? Lembrando que, assim, você que está nos assistindo, às vezes já confusão
por que a alíquota sobe, por que a alíquota desce. Na realidade, a alíquota sobe ou desce pela quantidade de gasto público. Então, a grande verdade é que, assim, se nós não tivéssemos gasto público, não teríamos tributação. Se a gente tem um gasto público baixo, tem uma tributação baixa. Se a gente tem um gasto público alto, tem uma tributação alta. Sim. E há a defesa de um grupo expressivo, mais de São Paulo, de economistas, que diz, olha, se você quisesse ter feito uma reforma tributária digna, você teria reformado a Previdência. Só que a Previdência é uma cláusula pétrea. Você não consegue mexer na Previdência Pública. E não adianta discutir dizendo que a Previdência Pública é autossuficiente e não pega recursos da privada. Isso é insanidade, é só fazer conta. Você vê, o grande problema é que a carga tributária, ela incentiva-se de um lado, um setor, aumenta-se o gasto público do outro, alguém tem que pagar a conta. Quem vai pagar a conta é justamente esses que não têm a expressividade dentro da plataforma política, vamos dizer assim, né? Mas, caminhando nessa questão dos regimes favorecidos, que para nós também falta regulamentação, falta uma série de itens importantes para a gente se direcionar. É só bom a gente entender que o projeto da reforma tributária, ele já coloca nele essas possibilidades. Entramos num assunto que é extremamente importante, que é a tributação no destino. Perfeito? Perfeito. Então, eu acredito que a tributação no destino, juntamente com a tal da não cumulatividade plena, são carro-chefe de tudo que a gente está discutindo em termos da grande mudança, né? Principalmente para os contadores, que hoje estão acostumados ao lucro presumido, que é uma tributação fixa sobre uma base fixa, que é o faturamento ou a receita bruta, e vão ter que mudar para o débito e crédito, para a entrada e saída, o confronto das compras, das vendas, menos as compras, etc. E no destino. Então, o que seria essa tributação no destino? O que acontece? Se a gente der um passo atrás, a gente teve uma decisão, né, do STF com uma questão relacionada ao ISS, quando veio ali complementar 157, né, que colocou um rol de serviços e a tributação seria no destino. Isso foi judicializado, e eu falo do STF porque foi judicializado, chegou até o STF, e o STF acabou dizendo que as empresas não teriam sistematicamente como atender essa tributação no destino. E agora vem a reforma tributária e literalmente determina isso. Bom, agora está na Constituição. Né? Mas o nível de complexidade que isso também vai causar, né? Porque vamos imaginar uma empresa que tenha filiais em 500 municípios, né? Ou até mais, você vai ter que pelo menos a legislação, não, porque a gente sabe que vai ser uma legislação única, mas as alíquotas não vão ser únicas, né? As alíquotas não vão ser únicas. Então você pode ter dentro desses 500 municípios, sei lá, 15 alíquotas diferentes, né? Então já seriam 15 apurações diferentes, né? E como você bem disse, né? Isso ainda não está azeitado, isso ainda não está regulamentado, né? E a gente tem esse dom de ir transformando para o pior, né? Então, assim, a gente fica imaginando que um mundo perfeito, mas também um pouco cético também, porque por tudo que a gente já passou e chegamos até aqui, né? Aliás, a gente está deixando, a gente depois vai falar de comitê gestor mais à frente, e a gente está deixando para trás também bons precedentes, né? Como essa decisão mesmo do STF, que acolheu o pleito dos contribuintes, dizendo que seria complexo, né, você manter uma estrutura para atender a tributação no destino, né? Mas, ao mesmo tempo, o governo fala que até lá, a implantação do IVA, né, tudo isso vai estar azeitado, né? Teve uma reunião do INCAT, né, a nova
novo layout de nota fiscal eletrônica já está aí no forno, né? Então a expectativa é que em 2025 esse layout já saia no modelo para atender o novo IVA, né? Então que a gente vai ter sistema, que vai ter ambiente, né, para tratar essa nova tributação no destino, em termos de obrigação acessória, tudo mais. Isso aí os contadores estão querendo pagar para ver. Porque se até hoje o ambiente SPED não funciona, né? A gente tem o SCD, o SCF, agora o FD Reinf, a DIRF era para ter sido extinta quando o SPED entrou, temos ela até hoje, agora vai ser substituída, DCTF Web, ou seja, obrigação acessória para todo brasileiro, todos os gostos, todas as cores. Causa um trauma, né? Causa um trauma e não funciona. Tanto não funciona que... A última dessa semana foi a guia do Simples Nacional, né? Do quê? Do DAS, que as pessoas não estavam conseguindo. Não consegue, não funciona. Simplesmente é um ambiente maravilhoso. Eu também fiz um vídeo sobre isso. Se realmente o ambiente tributário brasileiro fosse tão maravilhoso e eficiente, ainda mais da Receita Federal, eu me pergunto por que o Japão, que é tão moderno, a Alemanha, Finlândia, não vem para o Brasil copiar? Pega o modelo brasileiro e leva para lá, entendeu? Por que os Estados Unidos não copiam? Entendeu? É porque é simples, não funciona. Agora está na Constituição, é um princípio. A cooperação agora é um princípio. Isso vai ter que acontecer. Mas é só uma brincadeira, né? Porque assim, é um desabafo dos contadores dizer assim, gente, pelo amor de Deus, eu quero emitir uma guia, não consigo. E aí vem a fiscalização e pede exatamente o que está no ambiente eletrônico da Receita Federal. E a Receita diz, não. A mim não cabe buscar, cabe a você me entregar, mas está aí. Não, me entregue. Aí você faz download do ambiente da Receita e entrega para ele exatamente o que está ali na mão dele. É interessante isso, né? Vamos ver se funciona, né? Se muda um pouco, né? Mas a questão da tributação no destino é exatamente o que você trouxe, que é curioso, né? Porque houve uma discussão nos planos de saúde bombástica. Foi, verdade. Bombástica. Em contrapartida, os grandes municípios fizeram uma pesquisa e provaram que a sede dos planos de saúde estava, entre aspas, em locais com tributação favorecida, né? Então, as alíquotas do ISS sobre os planos de saúde eram bem melhores onde eles estavam na sede, sediados, e a população que consumia os planos de saúde pagava efetivamente espalhadas pelo estado, no exemplo do Rio de Janeiro inteiro. São Paulo inteiro, mas a sede num local especificamente bem alinhado. E aí veio uma reportagem, eu não lembro quem foi, eu acho que foi da Secretaria Municipal de São Paulo, dizendo assim, eles têm tecnologia para faturar qualquer buraco que seja. O cara pode morar nos Alpes Suíços, a fatura do plano chega lá, ou pode ser paga em débito automático. Por que ele não consegue destinar o recurso para o ISS? O cara fez um texto muito engraçado até sobre isso, mas é uma questão para se pensar. Os planos de saúde foram uns e os cartões de crédito foram outros. É verdade. Né? E também tiveram a mesma característica. Me lembra alguns planejamentos tributários antigos da década de 80 e 90, dos paraísos fiscais do ISS, que pagava 0,5%, né? Então a tributação no destino provavelmente vai melhorar um pouco esse ambiente que a gente hoje vive meio insano, né? E temos aí também essa questão da não cumulatividade. Eu acho que a não cumulatividade é um assunto extremamente complexo e grande. Acredito que seja interessante a gente deixar para o nosso próximo vídeo. Tá ótimo. Perfeito? Tá ótimo. Senão Perfeito. você vai ficar chateado, porque cada vez queremos vídeos mais rápidos e menores, não é isso? Então, nos aguarde que o próximo será sobre não cumulatividade. Agradeço que curta e compartilhe. Um grande abraço. Obrigado, Márcio. Até a próxima. Até.